O Zaidan, o secretário de Defesa de Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, afirmou que o Pentágono não vai divulgar publicamente o vídeo sem cortes do ataque que matou 2 sobreviventes quando uma embarcação supostamente carregada com cocaína no Caribe foi atingida. Isso ele já deixou claro, entre outras afirmações. Paralelamente a isso, essa era uma das notícias importantes para falarmos hoje. E aí ontem à noite chega a informação, por volta de 9h30 da noite, 9h10 da noite mais ou menos, o presidente Donald Trump publicou na rede social dele mesmo, afirmando que a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. É importante frisar este trecho, da América do Sul. E ele diz, só vai acontecer e o choque para eles será como nada que já viram antes, até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que antes roubaram de nós. Essa é a nova, entre aspas, narrativa de Donald Trump para aquilo que está acontecendo no Caribe e no que diz respeito especificamente à Venezuela, Zaidan. Bom, Ronald, quanto ao Hegseth, deveria ser ordenada a divulgação do vídeo na íntegra pelo Judiciário dos Estados Unidos. Claramente, aquilo foi um ato criminoso, um crime que foi agravado, né, pelo segundo tiro. O primeiro tiro já foi criminoso, como tem sido todos os disparos contra embarcações no mar do Caribe. Todos são criminosos. Eles estão assassinando pessoas, não sabem quem está no barco, atiram, arrebentam o barco, matam as pessoas, alegam que havia um carregamento de droga e mesmo que haja droga em um barco, cabe à Marinha dos Estados Unidos, que está ali no maior cerco, segundo Donald Trump, e portanto não vai deixar um barquinho passar, faz uma abordagem e se houver algo criminoso, leva para o judiciário, leve para um juiz. E haverá defesa, haverá acusação, haverá agravantes ou atenuantes. O judiciário é que deve observar isso. E muitas vezes eles não vão encontrar droga alguma, né? Encontrarão pescados, gente fugindo, refugiados, né? Tentando chegar a um lugar onde a vida possa ser menos difícil. Então são assassinatos. E no caso mencionado aí pelo Hegseth, é um assassinato com um terrível agravante, porque houve um disparo, 2 sobreviveram, e em qualquer situação você deve socorrer, se você tem condições de socorrer, você deve socorrer 2 náufragos, e eles foram assassinados friamente. E é isso que o Hegseth não quer mostrar, né? Quanto ao Trump, bom, primeiro há uma cretinice explícita e indecente, deliberadamente debochada, de que a Venezuela roubou terras e petróleo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão impedindo a Venezuela de exportar petróleo, entregar petróleo que foi comprado. Estão impedindo. Então já há inúmeras embarcações, inúmeros navios imensos que estão ali atracados na Venezuela, não vão sair, porque senão o barco será roubado. Interessante que nesse caso eles não atiram, né? O Trump até disse que o petróleo daquele navio que foi capturado anteriormente, provavelmente aquele petróleo ficará para os Estados Unidos. Um petróleo que não se sabe se é para a China, se é para o Irã, isso não importa, mas uma parte dele iria para Cuba. E a Venezuela tem sido capaz de auxiliar Cuba em alguma medida para que haja petróleo para a produção de eletricidade, né? Os apagões em Cuba, eles estão relacionados diretamente à incapacidade hoje de produzir energia. A topografia não permite hidrelétricas, eles dependem de petróleo. O ideal seria uma usina nuclear, aquela que a União Soviética prometeu, colocou no papel, depois o Gorbachev desmanchou tudo, criminosamente, mais um crime de Gorbachev. E
E eles, não, o petróleo agora é nosso. E esse cerco, ele tem inúmeros problemas, porque, primeiro, ele alega que a Venezuela roubou o petróleo é dela. A Venezuela tem as maiores reservas conhecidas de petróleo no mundo. O petróleo é dela. Você punir, em razão das sanções, que são arbitrárias e que fizeram com que, em certo momento, até insulina os venezuelanos tivessem dificuldade de adquirir. Insulina, como Cuba, que não conseguiu comprar respiradores durante a pandemia, mas a maneira dos cubanos, eles conseguiram desenvolver rapidamente ali um sistema de produção de respiradores, né, em escala, para atender a população, mas gente morreu enquanto isso não aconteceu, porque não chegavam respiradores em razão das sanções criminosas, né? Criminosas. E é um bloqueio. E agora o bloqueio se estende na Venezuela. E o Trump dizendo que a Venezuela roubou o petróleo é dela. Roubou terras. Que terras? A primeira entrevista que ele considera, eu preciso perguntar para ele, que terras a Venezuela roubou dos Estados Unidos? Ainda pode acrescentar a pergunta, presidente, é algo parecido com o que os Estados Unidos fizeram com o México, quando roubaram o que é hoje a Califórnia, o Texas? É algo parecido, porque é o caso que conhecemos de roubo de terras nas Américas, é este. Os Estados Unidos roubaram o México. A Venezuela fez isso onde? Que terras dos Estados Unidos? Você está falando de desapropriação de empresas? Isso não é roubo. Isso é um direito de qualquer Estado, como você resolveu fazer com o TikTok depois, como é a China, foi negociando, etc., para comprar o TikTok, com aquela alegação bizarra, né, de que representaria um risco para a segurança da população dos Estados Unidos. Então, é tudo assim descaradamente indecente, descaradamente criminoso, e ninguém fala nada. A exceção tem sido a Rússia, que por enquanto está só nas palavras, né, prometendo solidariedade, toda a ajuda necessária à Venezuela, mas isso não mudou a realidade em nada. E a Colômbia, até porque a Colômbia também está sendo atingida. Quando o Petro discursou na ONU e atacou o Trump não esqueceu aquilo e tem atacado o Petro com frequência e também prometendo ações na Colômbia, dizendo que será para atacar cartéis de droga. E agora ele declara o governo venezuelano como narcoterrorista. Não é mais aquele fictício cartel dos sóis, né? É o governo venezuelano. O que, obviamente, aumenta barbaramente a possibilidade de justificar um ataque direto contra os poderes na Venezuela. Nem se sabe se isso vai acontecer, mas o cerco ele tem inúmeros pontos que cada um deles seria suficiente para uma contestação internacional. Mas ninguém fala nada, todo mundo se encolhe, alguns murmúrios, nada mais que isso, e as ações criminosas continuam dos Estados Unidos contra a Venezuela, meu caro Ronald. Ô Zaidan, mas e a comunidade internacional, né? Porque eu só vi manifestações da Rússia. A Venezuela fica dali do ponto mais oceânico da Venezuela, fica a 1.875 quilômetros de Miami, que é o ponto mais perto, né, dos Estados Unidos, só para falar, e tem que passar por meio de Cuba para fazer uma linha reta, né, por esse caminho. E as coisas vão entrando num nível de devaneio tão grande que parece que não espanta mais ninguém, nem a opinião pública. Isso não vira um destaque, mas um destaque com todas as letras garrafais que esse evento merece. E as nações não se manifestam, tirando aquelas que apoiam o regime ou algo do tipo. Ninguém se manifesta, acha que está tudo bem, quando um país simplesmente coloca sob xeque a soberania do outro. E dessa forma, afirmando em rede social que o país está cercado. E fica por isso mesmo. Não, e ainda com essa declaração debochada, né, Ronald? De que a Venezuela roubou terras e petróleo dos Estados Unidos. Pois é. Isso é tão delirante, né?
mas tão deliberadamente debochado, né? Eu vou falar e ninguém vai falar nada, ninguém vai contestar, está falado. Eu vou dizer, roubaram terras de petróleo. Quer dizer, é criminoso ao extremo, né? De qualquer maneira, obviamente, em petróleo ele está se referindo ali a empresas dos Estados Unidos que antes exploravam petróleo na Venezuela. E é direito de qualquer país determinar quem pode explorar seus recursos naturais. Não por acaso, o governo do Irã, em 52, foi derrubado, do Mossadegh, porque ele nacionalizou o petróleo. Os Estados Unidos e o Reino Unido derrubaram o Mossadegh, deram um golpe de Estado no Irã, né? Então, fazem isso há tempos. Para eles é uma ação absolutamente natural. A Rússia tem prometido ajudar a Venezuela, não se sabe como, em que medida, com o que, se envolveria caso desencadeada uma ação militar. Acho muito difícil, que a Rússia tem até capacidade para fazer uma intervenção tão longe. Ela teria em tempos normais, mas não mergulhada em uma guerra como ela está, né? A China protesta, diz que é inaceitável, mas para por aí, até porque ela quer o petróleo venezuelano, né? Que faz parte do sistema de pagamento de dívidas da Venezuela. A Venezuela pegou emprestado dinheiro da China e paga com petróleo. Inclusive, a China faz um esquema complicado, porque as sanções reduzem barbaramente o preço do petróleo venezuelano, às vezes em 50%. E esse petróleo é entregue à China com valor de mercado, não tem nenhum subsídio para pagar o preço que seria normal, preço de mercado, pagam metade, aquilo que o mercado está pagando em razão das sanções. E obviamente, isso é contabilizado, ou seja, a Venezuela tem de entregar mais e mais e mais petróleo para pagar a mesma quantia de empréstimo, né? Então, mas a China reclama, tal, mas não vai além disso. O Irã reclama, mas obviamente não tem o que fazer. E Cuba, que chamou essas ações todas de criminosas. E o Petro, né? Até porque o Petro percebe que o Trump quer que sobre para o governo colombiano. Ele quer que o que está acontecendo na Venezuela se estenda à Colômbia e que esse cerco se estenda ao governo Petro. Então, os outros, o resto do mundo, calado, quando muito declarações ali com eufemismos, né? Não, guerra não resolve nada. Bom, meu amigo, isso aí, você dizer isso e não dizer, melhor não dizer, economize palavras, né?